Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Vamos continuar aqui com o Java Advanced. Vamos criar o nosso último gráfico aqui, que é o gráfico de barras ou gráfico de categorias. Na verdade, a gente vai adaptar o gráfico de categorias para fazer um gráfico de barras, ok? Então vamos nessa, seguir o mesmo padrão lá dos outros vídeos. Vamos criar uma classe para gerenciar os nossos gráficos e criar os dados dele no main, como se o usuário tivesse inventando os dados lá na hora para a gente poder exibir. Aí vai ter os métodos de exibir no frame e criar um JPG com o gráfico também, ok? Bora lá então criar nossa classe, new Java class, ela vai se chamar gráfico barra para seguir os nossos padrões. Aqui nós vamos criar esse gráfico, ele tem, acho que ele tem um pouquinho mais de complicações, que ele vai ter uns atributos a mais, ok? Então nós vamos precisar do título, do eixo X, que é o eixo das categorias, que nós só vamos usar uma, e o eixo Y, que é o eixo dos dados propriamente ditos, os valores dos dados, ok? Também temos aí o dataset, que aqui vai ser um default category dataset, e o gráfico de barras propriamente dito, JFreeChart gráfico de barras, ok? Então vamos começar aqui, primeiro vamos criar o título do nosso gráfico. Mesmo padrão que a gente estava usando lá, título, gráfico. Vamos colocar todos eles final, porque a gente vai criar todos no construtor, ok? Private final, string, texto do eixo X, que é, já dizemos, é o eixo das categorias. Vamos criar um eixo Y, ok? Vamos criar também o dataset, então, private final, default, cadê? Default category dataset aqui, ok? Vamos chamá-lo de category dataset. E vamos também criar aqui o nosso JFreeChart, vai ser o único que não vai ser final, porque a gente vai precisar criar ele mais tarde. JFreeChart, vamos chamá-lo de gráfico barras. Beleza, vamos criar aqui o nosso construtor, out-insert no NetBeans, constructor, só os 4 primeiros parâmetros e vamos gerar aqui nosso construtor. Construtor criado, um pouco grande, mas necessário. A gente vai agora criar o nosso gráfico. Então vamos criar um método aqui, diz criar gráfico, seguindo aqueles padrões lá, né? Beleza, vamos criar ele aqui dentro. O que o nosso gráfico precisa ter? Primeiro, a gente precisa chamar lá, lembra do create chart que a gente usava lá dos chart factory? Então nós vamos chamar ele aqui. Chart factory. Vamos dar um import nele se ele precisar aqui. Adicionar jfreechart.chartFactory. É isso aí. Vamos usar o estático dele lá, create. Só que dessa vez a gente vai criar um bar dataset. Cadê? Bar chart, na verdade. Eu não entendi muito bem a documentação, tá? Mas esse gráfico de barra ele se mistura com o de categorias. E aí uma hora se chama categoria, outra hora se chama barra. Então é uma confusão um pouco complexa. Mas é isso aí que temos para hoje. Vamos aqui passar os parâmetros agora que ele precisa, mas antes disso vamos jogar ele para dentro do nosso gráfico aqui, porque esquecer isso aqui, o gráfico não vai ser criado, ok? Aqui basicamente os mesmos parâmetros lá. O primeiro parâmetro, título do gráfico. Segundo parâmetro, eixo Y. Aqui é trocado, tá? Eixo Y primeiro. Vamos passar aqui que é o eixo dos dados, aquele de vertical. Agora vamos passar o texto do eixo X. Isso daqui é só os labels que vai aparecer nos gráficos, tá? Como a gente estava fazendo lá das outras vezes. Nesse caso aqui o nosso eixo X vai ficar até vazio, porque a gente não vai precisar nada nele. Depois o nosso dataset. Depois a orientação. Você pode até passar como plot orientation. A gente vai passar aqui a vertical. Você pode até passar lá no construtor, ou você pode passar aqui nesse criar gráfico aqui. Esse parâmetro aí são seus
gráficos não forem sempre verticais. Aqui aqueles três parâmetros de sempre, a legenda, tooltip, nesse caso nós vamos deixar ativado, porque ele tem true, e não temos o URL, vamos deixar falso. Ok, esse aqui está criando o nosso gráfico então. Gráfico criado, agora é basicamente a mesma coisa, vai aparecer uma mágica aí, daquele exibir gráfico em frame, que a gente já tinha feito antes, é exatamente a mesma coisa dele, só vai mudar o nome do gráfico aqui, ó, que é, no nosso caso, é gráfico de barras, ok? Vamos dar os import aqui, tudo certo. Esse título do gráfico aqui a gente deve ter mudado o nome, vamos colocar aqui. É porque eu escrevi errado dessa vez, eu vou organizá-lo aqui melhor. Título gráfico. Beleza, agora vai dar certo, aí ele cria o frame, seta o tamanho dele, cria o painel do gráfico com o Chart Panel, seta os dados, o tamanho do painel, adiciona o painel ao frame, dá uma repintadinha e manda ficar visível, ok? Agora também, por mágica, aí vai aparecer para vocês o método de criar em JPG, o arquivo, tá ele aí, ó. Vamos dar só os imports nele. Ele é exatamente a mesma coisa do outro, então quem já seguiu os vídeos lá pode pegar de lá, quem não conseguiu, quem não assistiu os vídeos só copia aí esse texto aqui. Eu vou até quebrar isso aqui para ele aparecer todo na tela. Quem quiser copiar aí o exibir gráfico em frame, pausa aí, ou então pega lá no nosso GitHub, ok? Mais fácil, mas para quem estiver fazendo, recomendado digitar o código inteiro. Beleza, nossa classe do gráfico de barras está criada. Vamos agora simular aqui os inputs do usuário como se ele estivesse criando o gráfico lá, vindo com os dados do banco de dados ou de uma tabela, sei lá. Primeiro, vamos ter aqui o título do gráfico, certo? Título vai receber esse gráfico vai se chamar usuários e paixões. Ok? São os usuários e as paixões deles por Java em quantidades numéricas. Vamos criar aqui também a quantidade de usuários. Quantidade de usuários que utilizam Java e suas versões. Ok? Vai se chamar quantidade de usuários. Criamos aí os nossos strings. Agora vamos criar o nosso default category dataset, que é o nosso dataset desse gráfico aqui. Default, né, como os ingleses dizem. Default category dataset. Vamos chamá-lo apenas de dataset barras, para ficar bem legal. Recebe new default category dataset. Aí aqui basicamente é adicionar valores aí com o que a gente já estava acostumado lá. Add value. Vamos passar aqui. Os parâmetros são o número que você quer informar no gráfico, no eixo Y, que é o eixo vertical. Então vamos criar aqui. Esse aqui vai ser o Java 1.5. Ele tem 2.000 usuários. Okay? O segundo parâmetro é a legenda lá embaixo que vai aparecer. Então aqui vai ser Java 1.5 e aqui vai ser o dado propriamente dito. Na verdade vai ser o label quantidade de usuários. Vai aparecer lá na vertical para a gente também. Para o pessoal que está vendo o gráfico saber que aquele número representa a quantidade de usuários. Nesse caso aqui, essa linha está dizendo que a quantidade de usuários, esse texto aqui, vai estar relacionado com o Java 1.5, que tem 2.000 usuários. Vamos repetir essa linha aqui até o Java 8, por exemplo. E vamos ir colocando aqui o Java 1.6, vai ter 8.000 usuários. Vamos trocar aqui para Java 1.6. O Java 1.7 aí já tinha bastante, então vai ser 12.000 usuários. Java 1.7. Esse aqui é que vai aparecer lá para o usuário, tá? Como legenda e como legenda vertical no eixo Y. Parece confuso agora, mas vocês vão entender quando virem o gráfico. Java 8 aí, o maior por enquanto. Não vou fazer mais para frente, senão a gente vai ficar digitando vários dados aqui. Okay? Pronto, nosso dataset criado. Vamos criar um gráfico de barras aqui, utilizando a nossa classe lá. Recebe new gráfico de barras. Aqui a gente tem que passar os parâmetros. Primeiro parâmetro, para quem não lembra lá,
era o título do gráfico, então a gente vai passar o nosso string título. Segundo parâmetro, como nós só temos a categoria de quem gosta de Java, vamos deixá-la vazia. Terceiro parâmetro, a quantidade dos dados. Na verdade, o label que representa a quantidade dos dados. Então vamos passar aqui quantidade de usuários. E por último, o nosso dataset para fechar aqui. Beleza. Ele já está criando o gráfico e agora vamos mandar exibir ele no frame. O frame que a gente vai escolher aqui vai ter 800 por 640. Isso aqui é a largura e a altura dele, ok? Vamos rodar aqui para ver como é que tá ficando. Acho que já vai funcionar. Tá aí, ó. Esse quantidade de usuários está no lugar errado. Vamos resolver. Ele era para estar aqui no canto, mas já temos uma ideia aí de como que vai ficar o gráfico, ó. O tooltip funcionando aqui, por exemplo, no Java 7, 12.000 usuários. Esse aqui Java 6, 8.000. Esse aqui 1.5. Esse aqui 20.000, ok? Vamos trocar esse daqui para o lugar de origem dele. Bora lá na nossa classe criar gráfico. A gente vai ter só que trocar essa ordem aqui, que provavelmente eu falei errado para os senhores, mas agora vai funcionar. Vamos salvar aqui, dar aquele play, pegar o nosso gráfico, tá aí funcionando aqui certinho. Lembrando que você pode adicionar mais categorias aqui, ok? Vai repetir isso daqui numa outra linguagem aqui do canto direito. Aí vai adicionando cada categoria, ele vai criar esses mesmos dados aqui com os números que você passar para ele, ok? Então se inscreve no canal, clica no gostei, segue a gente lá no Instagram BLSoft Oficial. E se você precisar, baixa o fonte lá no nosso Git. Até mais, valeu, tchau.